Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e hoje nós vamos aqui para o nosso terceiro vídeo do nosso projeto Cripto, né? Onde a gente vai criar um pequeno projetinho aqui, onde a gente vai colocar, né, as nossas compras de criptos e as nossas vendas. Então nós não vamos, né, fazer sincronia com nenhuma API, não vamos comprar criptomoedas e nem Bitcoin nem nada do tipo aqui, né? É só a gente só tá usando esse tema, né, para criar um projeto aqui. Então nós estamos no terceiro vídeo, a gente já criou a nossa API, a gente já configurou nosso banco de dados. Então se você não assistiu os vídeos, vai estar o link da playlist aqui para você acompanhar aula por aula, né, e seguir aí a sequência certinho para você aprender a criar esse projeto junto comigo. Ok? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações e deixe o seu like nesse vídeo caso você goste, né, desse vídeo aqui, para que o YouTube espalhe isso para mais pessoas e mais pessoas possam aprender também. E tá aqui as nossas redes sociais para você seguir a gente lá, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar olhando. Então vamos lá. Vamos aqui continuar a nossa API. Vamos lá para a tela do meu computador. Muito bem. Então, a gente fez a configuração do Prisma, né? A gente criou um cara aqui e exportou esse Prisma, que é o Prisma Client que a gente precisa toda vez que a gente for se comunicar com a nossa API, ok? Com o nosso banco de dados, perdão. E agora, nós vamos começar a criar as funções. Então, como a gente está trabalhando, vai trabalhar primeiro com o usuário, né? A gente já criou aqui, ó, a tabela de usuário. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a criar as funções que vai no banco de dados e cria um usuário, e busca, e edita, e deleta, ok? Então, aqui na pasta src, eu vou criar uma nova pasta que vai ser os nossos repositórios, ok? E aqui dentro eu vou criar o user.js, perfeito? Então, aqui nós vamos ter que importar, então vamos ter que requerir o arquivo Prisma que está dentro da pasta Service. A gente vai precisar dele porque nós vamos trabalhar se comunicando com o banco de dados aqui. Ok? Maravilha, feito isso, então nós vamos criar aqui as nossas funções. Então eu vou criar aqui a primeira, que vai ser create user. Ela vai ser assíncrona. E nós vamos receber o data, né, o data aqui, que vai ser o objeto onde vai ter as informações do nosso usuário, o nome dele, o e-mail dele, a senha, né? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma constante chamada user e a gente vai chamar o Prisma, ok? Quando a gente chama o Prisma, a gente vai colocar um ponto e o próximo parâmetro que a gente tem que passar é o nome da tabela que nós queremos trabalhar. Então eu quero trabalhar com a tabela user, né? Ele já mostra aqui para mim. Lembra lá no nosso arquivo Prisma que a gente criou user com letra maiúscula? E eu falei para vocês que não ia criar com a letra maiúscula? Tá aqui, ó, nossa tabela user com a letra minúscula. E em sequência a gente coloca a função de fato que a gente quer executar. Então, como nós vamos criar um usuário, né, a gente passa aqui o create. Então, a gente, para você entender, basicamente a gente lê isso aqui de trás para frente, né? Eu quero criar um usuário utilizando o Prisma. Né? Então, basicamente é isso. Isso aqui é uma função, então a gente chama e passa os parâmetros aqui dentro, né? E aí, para passar, a gente tem o data, e esse data é do Prisma, tá? Se a gente coloca data, dois pontos, e vai passar as propriedades, aqui dentro a gente tem, né? O VS Code já mostra, então ele tem o name, tá? Ele tem o e-mail, ele tem o password, exatamente todos os campos que a gente colocou aqui no nosso schema.prisma. Como o data é o mesmo nome de data, a gente não precisa passar isso aqui, né? A gente só simplesmente faz isso aqui, ok? E aí vamos dar um return user, né? Então vai retornar o usuário que está sendo criado, ok? Já vou criar aqui as outras funções, então vou criar aqui agora
o get users, né, para a gente listar todos os usuários. Não vamos receber parâmetro nenhum nesse caso aqui, tá? Vamos criar aqui a nossa constante chamada users, né? Precisa ser síncrono. Vamos chamar o nosso prisma.user e agora para buscar, né, a gente vai fazer um finding many, ou seja, a gente vai buscar tudo, né? E não vou passar parâmetro nenhum porque eu quero listar todos aqui, ok? E aí a gente faz um return users, né? Vamos retornar os usuários que a gente encontrar no nosso banco de dados, ok? Vou fazer também aqui o get por ID, né? Para buscar um usuário específico. Então vou fazer o get by ID e a gente vai precisar do ID, né? Então se eu quero buscar um usuário específico, eu preciso do ID dele para que eu busque, né, o usuário. Então vou criar aqui uma constante chamada user, vou chamar o nosso prisma.user e agora eu vou fazer um finding first ou unique, né? Como a gente quer pelo ID, eu vou querer uma informação única, né? E aí aqui a gente precisa passar o where, que vai ser o ID, né? Então, com base no ID, eu quero buscar um usuário, um único usuário, onde, né, tem o ID que eu estou passando nessa função. E aí eu vou fazer um return user aqui. Beleza? Vamos continuar aqui, vamos criar a nossa função de update user, né, para a gente poder atualizar um usuário, ok? Então, eu preciso de duas informações para atualizar um usuário. Eu preciso do ID dele e eu preciso do data, né, que são as novas informações, o nome dele, o e-mail e tudo mais, ok? E aqui então vou criar uma constante usuário, vou chamar o prisma.user e aí a gente faz .update, né? Então o Prisma traz essa facilidade para a gente aqui, é maravilhoso, em poucas linhas. Com o JavaScript você se comunica e faz todas as funcionalidades no banco de dados, ok? Como nós estamos editando, a gente também precisa passar o where, né, para dizer qual é o usuário que a gente quer editar. Então vou passar aqui o ID. E aqui eu vou estar colocando o data, né, que são as novas informações, o nome e tudo mais, ok? E vou retornar o user que a gente acabou de editar. E por último, e não menos importante, tem a nossa função remove, né, remove user, para a gente remover um usuário caso a gente queira. Então tem que passar o ID também, né, do usuário que eu quero excluir, ok? Então no caso, como eu vou estar removendo, eu não vou retornar nenhuma informação, eu só vou retornar nada, né? Só vou retornar para quem está chamando essa função. Então vou fazer aqui await.prisma.user.delete, né, para a gente remover. E aí também a gente tem que passar o parâmetro, né, que é o where, que é com base no ID. E aí, só por uma boa prática aqui, a gente dá um return para retornar. Ok? Então temos aqui todas as nossas funções que vão executar alguma coisa no banco de dados. Então a gente tem o create, onde nós vamos passar as informações. Quais informações? O nome, o e-mail e a senha, né? E o Prisma, então, client, vai no banco de dados e vai armazenar. Nós temos aqui o get users, onde nós vamos buscar todos os usuários que nós temos no banco de dados. Temos o get por ID, onde vai buscar um usuário específico com base no ID que eu estou passando. Nós vamos poder editar uma informação no banco de dados, né, um usuário, então ele vai lá, vai buscar o usuário, vai editar ele. E também nós temos a função remove user, para a gente remover este usuário, ok? Então aqui temos o repositório. A função do nosso repositório é fazer essa comunicação com o banco de dados, né, que são essas funções que nós estamos criando aqui. Maravilha? Próxima aula nós vamos criar então os nossos controllers, que é onde nós vamos receber a requisição, vamos tratar ela. Se tudo correr bem, se nós vamos validar, né, se está passando e-mail e tudo mais. Se tiver ok, a gente chama o repositório, que é onde ele vai fazer essa comunicação com o banco de dados.
salva lá, faz o que tem que fazer no banco e retorna para quem está chamando. Mas se você não entendeu, não se preocupa, próxima aula a gente cria esse controller e eu explico esse fluxo certinho para vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, novamente deixe seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho se você ainda não é inscrito e qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!